A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus por mais um dia, se tratando de uma quinta-feira, amém? Glória a Deus por isso. Vamos estar orando e damos início a esse primeiro capítulo sobre o tema O Tabernáculo, sobre um estudo que estamos fazendo para a glória de Deus, para nosso conhecimento. Louvado seja Deus, feche seus olhos e agradecemos. Deus, muito obrigado por tua honra, por tua glória, por teu louvor, pois tudo te pertence e é teu. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Nos conduza, Senhor, à compreensão, discernimento, entendimento, Pai querido, do teu querer, dentro daquilo que está proposto, Senhor amado. E no nome de Jesus, que cresçamos na graça e no conhecimento, que esta graça se estenda sobre nossas vidas em todas as áreas, porque nós queremos declarar, Pai querido, nesta manhã, Pai querido, que nós te amamos. E muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Gente, essa primeira aula se condiz sobre o tema O Tabernáculo. Farei várias sessões sobre isso, para que nós venhamos compreender essa profundidade que Deus me deu para nós dividirmos, compartilharmos. O livro inicial, o capítulo inicial desse tema, o tabernáculo. Vocês sabem o que é tabernáculo? Morada, lugar, amém? Louvado seja o nome do Senhor, casa, morada, algo, tabernáculo. E nós vamos estudar sobre isso, amém? Louvado seja Deus. Tenho certeza que a didática ou a temática inicial será um pouco, sei lá, acho que o Espírito Santo não vai permitir que seja monóculo, mas seja ativa, seja forte, para que nós venhamos compreender isso, amém? E o primeiro verso bíblico baseado nesse nome, nós vamos ler Apocalipse 21, o versículo de número 3. Diz a palavra do Senhor: Então ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o próprio Deus está com eles, e será o seu Deus. Amém? Glória a Deus. Primeiramente, o livro de Apocalipse, o livro das revelações, o livro que condiz o Armagedon, o fim dos tempos, enfim, ele está sempre trazendo algo que nós, que os estudiosos, que a própria igreja, que os cristãos, diz que é o que falta para o fim do tempo, que era o fim do mundo. Está tudo escrito em Apocalipse. Poucos pregam sobre isso, até porque há uma necessidade desse livro ser muito bem explicado pelas suas fórmulas que Deus tratou com João na ilha de Patmos sobre uma revelação divina. Então eu louvo a Deus que nós vamos estudar um pouquinho sobre esse tema, começando pelo livro de Apocalipse, que João, o apóstolo do amor, escreveu este livro através da inspiração divina pelo Espírito Santo. Amém? Na ilha de Patmos. E aqui ele está dizendo que ele ouviu uma grande voz. Amém? O livro de Apocalipse, a revelação está condizente, ela está ligada diretamente a João, onde ele estava ali preso, né, bem velho, e ele ouviu, né, as revelações, e ali o seu... ele falava e tinha ali alguém escrevendo, um escriba escrevendo todas as revelações que Deus estava dando para ele. Isso é coisa tremenda, né? Tem filmes maravilhosos sobre João na ilha de Patmos, tem louvores que diz realmente muita coisa legal para a compreensão de como o Apocalipse foi escrito. Isso é muito legal. Mas aqui está dizendo sobre o tabernáculo de Deus. Aqui ele começa a escutar por que será que João escuta uma voz dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. No Apocalipse 13, versículo 6, a Bíblia vai dizer: E ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. Louvado seja Deus. Aqui é uma ministração que outro momento faremos, porque aqui precisa ser ministrado. Por quê? Ela, quem é? A besta, o anticristo, né, que vai ser levantado
onde o dragão, Satanás, vai empoderar uma pessoa que se chamará ela, será o anticristo, se vai ser posicionado na terra. E aqui na revelação de Apocalipse, a palavra de Deus diz que ela então abrirá a boca para blasfemar, falar mal, do tabernáculo, olha o nome tabernáculo, do tabernáculo, ou seja, da morada, da casa santíssima de Deus e dos homens que habitam no céu. Então, para que você e eu já destrave alguns paradigmas, moraremos no céu? Sim. Tem moradores no céu que habitam no céu? Sim. Está aqui escrito na palavra. Habitaremos no céu no grande tabernáculo. Aleluia. Isso é profundo. Isso é muito forte. Mas o tema está sobre o tabernáculo. Amém? Em outra oportunidade estaremos aqui ministrando sobre esta passagem de Apocalipse 13:6, que é fantástica a sua dimensão. Louvado seja Deus. Aqui nós estamos escrevendo assim: o tabernáculo era o santuário portátil de Deus habitava, qual Deus habitava. Ele foi erguido no deserto perto do Monte Sinai. Isso está escrito lá em Números 9, versículo 15. Vamos estar lendo então onde foi erguido o tabernáculo. Números 9, no versículo 15 diz: no dia de se levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do tabernáculo, e a tarde estava sobre o tabernáculo, como uma aparência de fogo até a manhã. Louvado seja Deus. Então aqui no livro de Números, escrito por Moisés, dentro do Pentateuco, dentro da Torá, aqui está dizendo que o tabernáculo, ele terminado, pela manhã, a nuvem ia se achegando, e à tarde ela fixava, e à noite, por isso que está dizendo até amanhã, então de noite, ao fim da tarde, até o amanhã, a nuvem era como uma imagem de fogo. Aleluia. Aqui é uma passagem que vai ser necessário, nós lemos lá o livro de Êxodo, onde foi construído o tabernáculo, a incumbência, a ordenança de Deus para a construção desse tabernáculo. Daqui a pouco você vai entender onde eu vou chegar para a gente concluir. Então o que acontece? Aqui nós temos que ler para compreender por que esta nuvem cobria o tabernáculo e durante a noite ela se parecia como fogo, como nós lemos aqui agora. Então eu vou deixar aqui alguns livros, alguns textos, para que nós venhamos ler, você venha poder estar lendo, para você entender, porque aí ficaria muito extenso para vídeo. Mas vamos lá. Êxodo 25:8 diz: e me farão um santuário e habitarão no meio dele. Quem disse isso? Deus. Deus então disse para construir um tabernáculo, e então eu habitarei no meio deles. Eu quero ir um pouquinho mais fundo, no caso aqui de Êxodo 25, e dar uma olhada aqui no versículo 8. Aqui, ó. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo fareis. Aqui começa Deus falar com Moisés, detalhar o modelo do tabernáculo. Para vocês entenderem o que é tabernáculo, dá uma olhadinha nessa foto. Aqui é todo um processo, toda a tenda e o tabernáculo. Aqui tem uma foto. Show de bola, né? E o fogo caía aqui do céu. O fogo caindo do céu aqui. Então, o que acontece? Olha que coisa tremenda. Deus fala com Moisés para construir o tabernáculo e todos os seus utensílios. Aqui no textos recorrentes, você vai estar lendo 25 do 9 ao 39, do 26 do 1 ao 27, do 30 do 1 ao 10, e você vai encontrar todas as evidências características da construção do tabernáculo, ao qual eu vou estar estudando um por um e está passando aqui por vídeo para nós estarmos ampliando o entendimento. E qual que é o entendimento de hoje sobre sobre só o que eu li aqui? Qual que é a intenção? Qual que é o maior dos fundamentos que eu venho trazer aqui hoje? Seria isso aqui, ó. Então, por que será que Deus pede para construir um tabernáculo para habitar no meio dele?
Essa é a pergunta. Por que nós imaginaríamos? O que poderíamos imaginar? Por que Deus manda construir um tabernáculo e recorrente ao 25, vai dizer sobre ali que constrói a Arca da Aliança, os querubim, tudo direitinho, está no 25, Êxodo 25. E ali a Bíblia diz que Deus então habitará no meio dos querubins. Assim como ele disse no versículo 8, que habitará no meio dos homens. Então eu quero trazer uma revelação baseada nesse tópico de hoje. Seria assim, lembra de Adão? No Éden? O que Deus fazia? Ele descia todos os fins de tarde. Fins de tarde, passeava com Adão. Ele estava com Adão. Ou seja, Deus constrói um lugar chamado Éden e ele habita junto com a sua criação, junto com Adão, junto com o homem. Aleluia! E após, olha só isso, após o pecado, agora eu vou encerrar. Após o pecado, Deus então ele já não desce mais. Ele só desce, decodifica o pecado. Adão, por que está nu? Quem te disse? Por que se esconde? Então a Bíblia vai dizer em Gênesis 3 que então Deus tira o homem do Éden e lança fora. E põe 2 querubins com 2 espadas flamejantes nos portais do Éden. E escondem o Éden. E aí ele condena a atitude, ele condena o homem, a mulher e a serpente. É o julgamento do homem, da mulher e da serpente. Tem um julgamento, mas já está fora do Éden. Ou seja, o Éden é o tabernáculo. Aleluia. E Deus habitava no tabernáculo e colocou o homem, a maior criação dele, lá, para poder estar junto com o homem todas as tardes, todos os dias. E à noite ele protegia como fogo, porque Deus é conhecido como Deus fogo. Então à noite ele protegia Adão ali. Só que do dia que ele tirou, acabou. Agora começa um plano para salvar. Então quando chega aqui a história onde a gente está, da criação do tabernáculo, Deus estava tipificando, aleluia, Deus estava tipificando o tabernáculo eterno, aleluia, a grande morada da eternidade. Então ele encontra o libertador Moisés, que tirou o povo do Egito, chega ali alguns anos no deserto. Então Deus chega para Moisés e diz: construa um tabernáculo. Por quê? Eles estavam presos, cativos. Você libertou pelo meu poder, minha grande mão poderosa. Agora aos que confiarem em você, eu vou dar a tábua dos 10 mandamentos. Eu já fiz sinais e prodígios, mas agora eu quero habitar no meio do meu povo, porque ele é meu. Então para mim habitar no Éden não dá mais, é necessário morrer, é necessário uma eternidade. Então eu vou construir na terra outro tabernáculo. Moisés, construa um tabernáculo e a nuvem vai descer, e quando eu descer pelo fim da tarde, eu estarei cobrindo todo o cenáculo, e no final das noites até o amanhecer a coluna de fogo descerá. Ei Moisés, e quanto a minha nuvem estiver em cima do tabernáculo, acampem o povo, fiquem em minha adoração, ofertem a mim, tragam holocausto a mim, não se movam, confiem em mim. E quando a nuvem se levantar e se mover, Moisés, levanta todo o arraial e siga a nuvem para onde for, e onde eu parar, pare e estabeleça as tendas para mim descer e falar com vocês de novo. Eita Jeová! Então Deus estava tipificando alguém. Quem? Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero encerrar, porque a palavra de Deus vai dizer assim, João 14: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar um lugar, e quando eu preparar um lugar, eu voltarei para vos levar para mim mesmo. A partir do momento que Deus constrói um tabernáculo para habitar, ele estava dizendo, tipificando no Velho Testamento para o Novo, para nós hoje em dia, 2023, o tabernáculo já está refeito, o tabernáculo já foi edificado, Jesus já pagou o preço, ele já deixou a escada, o endereço, o itinerário, as credenciais da grande morada eterna, para onde Deus habitará, e ele será o seu povo, e o Deus será o
O Deus desse povo, o que está dizendo? O Espírito Santo que Ele nos deu, agora habita dentro de nós. Nós somos o grande tabernáculo, e aquele que tem o Espírito Santo vai conduzir, vai levar-nos a uma vida nesta terra, em vida, a convicção da eternidade. E quando chegarmos nesse ponto, a morte será natural. Então nós estaremos prontos para morrer para esta terra, para viver a eternidade no grande tabernáculo, onde Jesus já está nos aguardando. Amém? Glória a Deus, essa é a primeira aula, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu vou continuar aqui, mas deu 15 minutos, e o próximo vídeo vai ser fogo puro. Deus te abençoe.